Olá, querida aluna, olá, querido aluno. Espero que você esteja bem, que esteja tudo bem aí com você, com sua família. Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso e é uma alegria estarmos juntos novamente. Vejam só, peguem aí o seu caderno, o seu material, né? Reserve esse tempo para podermos aprender um pouco mais, para a gente poder se dedicar ao estudo. Na aula de hoje, vamos falar sobre os registros dos ensinamentos sagrados. Vejam só, nós aprendemos nas aulas anteriores que todos os povos, todas as culturas, todos os locais, os países, eles têm uma forma de conservar a sua sabedoria, os seus ensinamentos, os seus conselhos. Isso mesmo nós vemos aí também nas nossas famílias. E por muito tempo, todos esses ensinamentos, eles foram transmitidos para as outras pessoas, para as outras gerações, por meio da oralidade, ou seja, pela fala. Depois, com um determinado tempo, foi surgindo aí a escrita, e nós já vimos isso em alguma das aulas anteriores, que é a tradição escrita, que é uma forma de conservar a memória, os ensinamentos, todo o conhecimento por meio da escrita, de imagens, de desenhos, símbolos, certo? E agora, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre alguns desses ensinamentos. Nós vamos pegar hoje somente uma tradição religiosa para aprofundarmos um pouco. No entanto, isso fica claro para a gente que praticamente todas elas fazem uso dessa tradição escrita para deixar registrado ali tanto a sua história, quanto os seus ensinamentos, a sua sabedoria, para que chegue a todos os povos, até as futuras gerações. Então é um pouco disso que nós vamos aí trabalhar na aula de hoje. Se vocês olharem bem o pet de vocês, aparecem aí mais duas tradições religiosas. No entanto, hoje nós vamos ter somente a primeira, que é o islamismo. Então vamos lá, acompanhe aqui comigo. Em vários momentos, temos falado da sabedoria repassada de geração a geração através da oralidade, principalmente pelos povos indígenas, africanos também. Então nós temos conversado sobre isso. É uma grande marca, uma grande característica dos povos africanos e dos povos indígenas a oralidade. Eles não desenvolvem, não porque não quiseram desenvolver a escrita, mas porque isso faz parte da cultura deles, passar o ensinamento através da oralidade. E nós víamos sobre isso, se reúnem as pessoas e começam a se contar histórias, começam a se contar mitos, para poder ensinar alguma coisa referente àquela cultura, referente àquele conhecimento construído por décadas, às vezes por séculos. E isso é muito importante para todas as tradições e para todas as culturas. Quanto dos ensinamentos que nós sabemos, que aprendemos com os nossos pais, nos foi passado assim. Nossos pais nos ensinaram através das palavras, dos gestos, a melhor forma de proceder, o melhor comportamento. Olha, isso não pode, isso não é legal, isso não é bacana. Então, da mesma forma, esses outros grupos também se organizam assim, em todos os lugares do mundo. E com o passar do tempo, foi surgindo a escrita. Então, foi preciso organizar tudo aquilo que se falava por meio do texto escrito. E aí eu já falei para vocês uma vez que isso é uma forma mais eficaz de deixar registrado aquilo que faz parte de uma cultura. Porque, às vezes, até que hoje nós temos aí as tecnologias, um áudio que a gente grava, um vídeo que a gente grava, pode alcançar vários lugares. Mas nós estamos falando aí também de outras culturas que não têm tanto acesso assim. Então, a escrita nos garante que
esse ensinamento, que essa sabedoria vai chegar, né, a outros lugares onde talvez não fosse alcançado somente pela oralidade. Essa sabedoria revela como os povos, através do tempo, construíram seus conhecimentos, mantiveram a sobrevivência do grupo e se organizaram socialmente. Mas também temos povos que registraram seus conhecimentos, suas experiências em textos. Então, desde os primeiros povos, antes de se organizar a sociedade, foi preciso estabelecer regras, foi preciso estabelecer uma forma de lidar, né? Uma vez que nós somos seres sociáveis, né? Nos descobrimos assim ao longo da história, que temos que conviver com o outro, nós não podemos viver de qualquer forma, tem que ser de uma forma ética, de uma forma organizada. E dessa forma foi com que os povos começaram, né, a construir seu conhecimento. Olha, nós precisamos nos organizar assim. Olha, se passarmos por aquele caminho à noite pode ser perigoso, porque ali tem tigres, tem animais carnívoros, isso pode ser perigoso para a gente. Então, assim, eles foram construindo aí a sua sabedoria e passando para frente, né? No entanto, como eu dizia, essa sabedoria uma hora precisou ser registrada, né? E não só nas tradições religiosas, mas também a ciência, né, faz uso disso. Nós vemos aí que todos os avanços da ciência são registrados. Para quê? Para que a gente tenha um referencial para seguir adiante, para fazer novas pesquisas, para descobrir novas coisas, correto? Iremos conhecer algum desses textos que, pelo valor atribuído pelas pessoas, passaram a ser considerados como textos sagrados. Então vejam só, um texto, né, ele não nasce já sendo sagrado. O autor não vai dizer, não começa assim, isso vai ser um texto sagrado e ponto final. A partir da experiência, né, de uma determinada comunidade, de um determinado povo, de uma determinada cultura, com aquele texto, as pessoas vão elegendo ele um texto sagrado, um texto especial. E isso também acontece conosco de uma forma muito subjetiva também. Quantas, né, vezes nós elegemos algum texto que a gente gosta como especial, nós elegemos uma poesia, uma história. Então, vamos pensar dessa forma agora de uma forma, desse mesmo exemplo, de uma forma maior, né? Imagina uma sociedade inteira elege aquele texto, elege aquele registro escrito como algo importante para guiar, né, a vida deles. Então, isso é um texto sagrado, né? Um texto sagrado são as pessoas que vão atribuindo a ele essa importância. E assim, né, dessa mesma forma, os povos constroem a sua esperança e a sua sabedoria, né, nutrindo ali no seio da sua comunidade, da sua cultura, da sua sociedade, do seu grupo, vai se nutrindo a esperança, né? E isso vai sendo registrado, né, de dias melhores, de épocas melhores, as sabedorias, né, aprendidas ali naquele convívio, no dia a dia. Tudo isso vai sendo construído, tudo isso vai sendo gestado primeiramente, né, no meio das pessoas. Depois que isso se passa e por um processo de escrita, de registro, né? Assim como a gente quando vai escrever, fazer uma produção de texto, né? A gente já não senta lá e vai escrevendo tudo direitinho. Primeiro a gente mentaliza, primeiro a gente organiza as ideias na cabeça e vai escrevendo aos poucos, né? E vai colocando ali as coisas que vêm à nossa mente. E dessa forma, nós vamos expressando alguma coisa que nós já vivemos ou alguma coisa que nós sonhamos. E dessa mesma forma, os povos constroem, né, a sua esperança e a sua sabedoria. E com isso, né, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Isso é uma frase bem comum, certamente você já escutou. Então, com muita criatividade, né, e com muita destreza, né, com muita sabedoria, os povos foram construindo, né, o seu conhecimento, a sua
a sua rotina, aquilo que é perigoso, aquilo que não é, aquilo que é um bom exemplo, aquilo que não é um bom exemplo. Então, tudo isso, né, vai sendo construído através da experiência. Agora, vejam só, por que quem conta um conto aumenta um ponto? Porque sempre quando nós ouvimos uma história, né, isso é muito comum acontecer na nossa realidade escolar, a professora falou isso, aí o colega já entendeu de outro jeito, o outro já entendeu de outro jeito, e isso vai aumentando. E com a escrita, né, com o registro escrito, a probabilidade, né, disso ser mais contido ou e evitar com que aconteça é muito maior. Então, foi uma das grandes assim sacadas, né, que essas tradições religiosas encontraram para deixar registrado tal como é os seus ensinamentos e a sua sabedoria. E como eu havia falado, nós vamos conversar hoje sobre o islamismo. Vamos conhecer aí um pouco dessa tradição religiosa, o seu surgimento, né? Quem é, que texto sagrado, né, eles usam, eles acreditam, um pouco da sua história. Então, um pouco disso que nós vamos conversar agora nessa segunda parte aí da nossa aula. Então, vejam só, acompanhem aqui comigo. O islamismo é uma tradição religiosa que surge no século VII depois de Cristo. Seus adeptos podem ser chamados ou de islâmicos, muçulmanos e ou maometanos. Então vejam só, toda vez que nós escutarmos, né, falar, fulano é muçulmano ou fulano é islâmico, nós estamos nos referindo ao mesmo grupo religioso. Nós estamos nos referindo à mesma tradição religiosa. Então, ela é uma religião que surge ali na Arábia Saudita, ali por volta do século VII, depois de Cristo, né? E segundo os relatos, né, ela é iniciada por um profeta chamado Maomé, que teria sido inspirado pelo anjo Gabriel a escrever, né, os ensinamentos que teria sido transmitido, né, pelo próprio Deus. Então ela surge ali nesse meio, né, inspirado pelo profeta Maomé. Para alguém se tornar muçulmano, basta que pronuncie de forma consciente, com entendimento e intenção, a profissão de fé. Somente Deus é Deus e Muhammad é o seu profeta. A autoridade máxima a ser seguida é o sagrado Alcorão, né? Um texto sagrado que contém as revelações do anjo Gabriel ao profeta Muhammad. Então vejam só, esse livro sagrado, né, escrito por Muhammad, né, ele traz aí inspirações do próprio, né, anjo Gabriel, que teria sido instruído pelo próprio Deus. Então, há diversas formas de compreender a religião. Podemos receber o nome de correntes islâmicas, destacando-se os xiitas, sunitas e sufis. Então vejam só, dentro do islamismo existem essas três correntes, que são concepções, né, da própria religião, não são outras religiões dentro do islamismo, são correntes, formas de observar. Por que isso aconteceu? Então vejam só, quando, né, Mohammed morreu, eles começaram uma discussão para ver quem seria o novo líder, quem seria o novo profeta, né? Quem iria instruir o grupo e a religião. E com isso, né, surgiram vários grupos. Tem que ser da família dele, né? E aí são os xiitas. E os outros dois disseram, não, nós podemos construir e eleger um líder que seja capaz de nos orientar e que não precisa ser da família dele. Assim nós vamos atualizando, né, os textos escritos, vamos atualizando a nossa vivência. Então, por isso, existe aí essas três correntes dentro do islamismo. E como eu havia dito, o Alcorão
é o texto sagrado dessa tradição religiosa, que quer dizer texto para ser lido ou texto para ser recitado. Então, fazendo aí uma breve revisão do que nós conversávamos anteriormente, a origem do islamismo, né? Ele surge ali na Arábia Saudita, tem como texto sagrado o Alcorão, e as correntes são as três que nós apontamos, né? Os xiitas, sunitas e os sufis. Já foi possível compreender que os textos sagrados são compostos por vários tipos de linguagem, e quando nos deparamos com os textos sagrados, muitas vezes não levamos em conta o dado da linguagem humana. Lemos poesias, alegorias, parábolas e outras formas de expressão como se fossem simples narrativas descritivas. No entanto, os textos sagrados trazem toda uma história e eles foram escritos em um determinado contexto histórico, né? Eles foram escritos em um determinado momento. Então, nós temos que levar isso em consideração também, porque senão nós corremos o risco, né, de fazer uma leitura fundamentalista e acabar matando o espírito do texto, né, que é o que ele quer transmitir, o que ele pode nos transmitir hoje, né? Há também aqueles que leem literalmente o texto, sem contextualizá-lo, e podemos chamá-los de fundamentalistas, que é justamente isso que eu explicava para vocês aqui agora. Mas agora acho que você já entendeu que os textos sagrados foram escritos em épocas diferentes da nossa época. Imagine que se fôssemos registrar um texto sagrado em tempos de pandemia, como você acha que seriam as preces, a descrição do sofrimento, das perdas da convivência familiar, das orientações sanitárias e tantas outras situações que estamos vivenciando? Então vejam só, nesse mesmo contexto, os textos foram escritos, né, narrando ali a história daquelas pessoas, narrando ali o sofrimento, e as preces delas nasciam daquela realidade. Então imagine só, se hoje nós fôssemos construir um texto sagrado a partir das vivências, né, que nós temos hoje, a partir desse contexto pandêmico, como seria? Imagine aí, quais orientações nós deixaríamos para as próximas gerações? O que nós falaríamos, né, dessa experiência? E isso é um texto sagrado, né? O texto escrito sagrado serve para deixar esses registros de como proceder, de como acreditar, de como seguir naquele determinado grupo religioso, naquele determinado contexto social, e nós podemos sempre ir atualizando, né, essas reflexões e atualizando esses ensinamentos e enquadrando a nossa realidade, né? Dessa forma, podemos compreender que os textos escritos são capazes de conservar a memória de um povo e fazer com que ela chegue às futuras gerações, perdurando dessa forma a sua sabedoria e o seu conhecimento. Então, espero que vocês tenham aproveitado bem a nossa aula de hoje, que tenha compreendido aí o lugar do texto escrito, do texto sagrado, tanto na vida, né, de uma comunidade religiosa, de um povo religioso, mas também para toda a nossa sociedade, né, que graças a esse texto escrito nós somos capazes, né, de ter acesso à nossa história, ao nosso passado e dessa forma também projetar o nosso futuro. Então, até a próxima aula, se cuidem e bom estudo!